Foram enterrados ontem em Irituia, no nordeste do estado, os corpos das 4 pessoas que morreram na queda de um raio. Entre as vítimas, 3 eram crianças. Por isso, é preciso ter muito cuidado quando o assunto são as descargas elétricas. Quando a paisagem no céu começa a mudar, os meteorologistas no sistema de proteção da Amazônia ficam logo em alerta. A chuva provoca alagamentos e, acompanhada de ventos fortes, pode derrubar até árvores. Mas há ainda outro perigo, a incidência de raios que podem trazer consequências fatais. Você tem uma condição propícia para esses sistemas adquirirem um grande desenvolvimento aqui quando adentro, principalmente aqui a região metropolitana. E esses sistemas, eles na sua constituição têm gelo, né, o elemento gelo e também gotículas d'água, e isso causa na região aqui rajadas de vento, além de rajada de vento, trovoada, que é as descargas atmosféricas. Foi por conta de uma descarga elétrica que uma tragédia abalou os moradores de Irituia, no nordeste do estado. No domingo passado, Dailson Veracruz, de 30 anos, e as crianças Elina e Virlane da Cunha, de 7 e 9 anos, morreram. Na casa ao lado, mais uma vítima. O corpo de Glise Vieira da Costa, de 11 anos, também foi velado. O pai de uma das crianças conta que elas foram apanhar piquiá, essa fruta típica da região. Todos estavam embaixo da árvore na hora em que o raio caiu. Quando começou a chover, eles foram para debaixo do piquiazeiro. E nós ficamos aqui em casa, né? Aí quando deu o estrondo, né, o trovão, aí o meu filho veio de lá. Veio de lá e me chamou. Quando eu corri para lá, estavam os 5 jogados lá no chão. O que atrai o raio mesmo são os pontos culminantes, ou seja, o local que tem predestinado a isto, ou seja, os mais elevados da região. Segundo pesquisas da Universidade Federal do Pará, mais de 10 milhões de descargas elétricas são registradas no estado por ano. Mas algumas medidas simples podem evitar acidentes. E por prevenção, muita gente toma alguns cuidados nos dias chuvosos e com raios. É o caso da dona Rosita. A gente vê que ela cobre até o espelho aqui com uma toalha. Dona Rosita, por quê? Esses são hábitos ensinados pelos meus avós, né? Eles diziam que na hora das descargas elétricas a gente devia ter alguns cuidados com relação a atender telefone, a não se aproximar das grades. E uma das coisas que eles nos ensinavam era cobrir os espelhos. E por prevenção eu faço. Olha só, um dado que preocupa principalmente depois de um acidente natural como esse lá em Irituia é que o Pará é o segundo estado com maior incidência de quedas de raios em todo o Brasil. Por isso é preciso se precaver, não é mesmo, Mariana Sampaio? Talvez aí como a dona Rosita está fazendo, não sei se está correto, mas é importante ter precaução. A gente vai já saber se está correto. João, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo. Só para você ter uma ideia, 7 milhões de raios caem por ano aqui no Pará. O dado é do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vamos falar melhor sobre esse assunto com o doutor em Engenharia Elétrica, José Alberto Sá, que está aqui com a gente. Obrigada pela participação, doutor. Primeiro, por que o Pará está nessa lista dos estados com maior incidência de raios? Bom dia. Bom dia. Bom, inicialmente é um prazer estar poder aqui com vocês para tentar compartilhar um pouco mais de informação que a gente percebeu, infelizmente, 4 vítimas fatais, que poderia isso ser evitado com medidas bem simples. Eu tenho algumas informações de que na região sudeste, né, a quantidade de raios não diminuiu ao longo dos anos, mas a quantidade de pessoas que vêm a falecer, sim. Por quê? Porque o trabalho da divulgação, o trabalho da informação, dessa precaução, né, em relação aos raios, vem aumentando. E no nosso estado é necessário que isso venha a ocorrer, porque, enfim, a gente não pode ter o que aconteceu, né? Doutor, que medidas práticas de repente podem ser? Olha só, a gente está vendo aí imagens, inclusive você estava me explicando um pouco antes da gente entrar aqui no estúdio, que as pessoas devem estar atentas porque quando acontece esse clarão aí é porque está se unindo, a descarga que está vindo da Terra se encontra com a que está vindo da atmosfera? Exato. O que a gente percebe aqui nessa imagem, né, em câmera lenta, é justamente o processo da formação da descarga, em que nós temos um canal descendente que vem ao encontro de um canal ascendente do solo, e é o princípio do fenômeno das pontas que vai possibilitar a utilização do para-raio. E que, o que acontece? Isso é importante ser entendido,
Porque as pessoas pensam que o raio ele vai atingir o solo. Na verdade, do solo vai sair uma descarga ascendente para haver um contato e trazer isso até ao solo. Por que isso é importante a nível de prevenção? Então, quando a pessoa diz assim, não utilize em períodos de tempestade uma vara. Por quê? Porque essa vara ela vai servir de uma estrutura mais elevada. Uma vara de pesca, por exemplo. Se você está numa área de rio, você corre o risco de sofrer uma descarga simplesmente utilizando uma vara de pesca. Professor, quais são os pontos? O que a gente, na verdade, tem algumas dúvidas, né, Mariana, pontuais com relação a situações que são mais arriscadas? É verdade. A gente tem várias dúvidas, na verdade, em relação a raio. Por exemplo, quem está no interior do estado, áreas descampadas, tem está mais vulnerável aos raios? Isso, exatamente. Na capital, em função das estruturas elevadas e da presença de inúmeros para-raios, a possibilidade de uma pessoa ser atingida por uma descarga direta e até mesmo indireta é muito pequena. Agora, no campo, o grande problema qual é? É porque nós temos grandes áreas descobertas e uma árvore acaba sendo o para-raio. Então, as pessoas, que aconteceu? Essas pessoas se direcionaram até, estavam sob a árvore e o raio veio a atingir a árvore, uma vez que ela serviu de melhor ponto para haver a conexão. Então, numa situação de chuva intensa, com incidência de raios, como é que a gente deve proceder? Evitar o quê? Isso. Então, assim, se você estiver dentro de casa, eu vou tentar explicar assim bem rapidamente. Se você estiver dentro de casa, você deve evitar o quê? Utilizar qualquer equipamento eletrônico. Você também deve evitar utilizar o telefone fixo. Pois é, tem uma pergunta aqui, inclusive, da Elaine Soares da Pedreira. É mito ou verdade que usar telefone sem fio ou andar de sombrinha atrai raios? Pois é, o telefone celular, se você estiver utilizando o telefone celular e ele não estiver conectado à energia elétrica, ele não vai correr nenhum tipo de risco. Agora, se você estiver usando um telefone celular e ele estiver sendo carregado, aí ele passa a ser um ponto de risco. No caso do guarda-chuva, né, o caso do guarda-chuva, você está, digamos, dentro da cidade, utilizando o guarda-chuva pontiagudo, o topo dele, o risco disso você ser um para-raio é muito pequeno, em função das estruturas elevadas que existem. Mas se você estiver num campo, né, numa área descampada, e você estiver caminhando com o guarda-chuva, você é o para-raio. A Socorro Silva, de Coraci, ela pergunta, quem usa marca-passo, tem que tomar cuidado especial quando houver dia de muita chuva e relâmpagos? O grande problema é o que pode acontecer. Veja bem, quando ocorre uma descarga, você pode sofrer os efeitos da descarga, ela não atingindo você de forma direta. Então, quando ocorre uma descarga próxima, você vai ser impactado. E isso realmente é possível. Professor, Nazarena Cunha, do Guamá, ela pergunta, quem está dentro de um carro e o veículo leva uma descarga elétrica, o que é que ele deve fazer? Porque ali a área não fica eletrizada. Ficar dentro do veículo, até que ocorra a completa dissipação. E como é que a gente sabe que houve dissipação? Quanto tempo? Não, é porque assim, o tempo de duração de um raio, o tempo total vai na ordem de 2 segundos, mas o tempo crítico está na ordem de algumas dezenas de microsegundos, é muito rápido. Então, assim, se você percebeu que recebeu uma descarga, e como é que você vai saber disso? Pelo barulho, né? pelo som, porque o que acontece? O raio é composto, as pessoas conhecem. Como é que sabe que aconteceu um raio? Primeiro pelo clarão, que é o relâmpago, e depois em função da expansão do ar, que vem gerar uma onda sonora, vem o trovão. Então, dependendo da distância em que esse raio venha a estar de você, você vai ter mais ou menos, você pode inclusive calcular, né, qual é a distância que caiu esse raio. E a questão do espelho? De cobrir o espelho? Funciona? A questão que foi mostrado na reportagem. Pois é, a questão do espelho. Na verdade, isso é mito, né? Não existe nenhum estudo que prove que o espelho vá realizar a atração. Mas é um costume, não faz mal também. Inclusive até para chamar a atenção, né? Eu sempre digo para os meus filhos que quando começa aqui em Belém, nós temos um dos maiores índices cerâmicos do Brasil, começa a raio, eu digo, olha, desliga o computador, né? Porque realmente uma descarga pode vir a atingir a rede e esse impacto indireto pode vir a prejudicar as pessoas.
Doutor, obrigada pela participação hoje no Bom Dia Pará. Obrigado. Obrigado por esclarecer as nossas dúvidas, Obrigado. né, João? Dicas valiosas aí para a gente se prevenir. Muito obrigado. Obrigado. E tem previsão do tempo, né? Como é que fica, Mariana? Tem previsão